por voltarem, I'm always afraid people will like to hear me preach one time, porque há muita gente que só ouve a gente pregar uma vez. and they will be done with me. E aí, para eles basta. But I am very honored that you came back, and that many of you traveled from so far away. E eu me sinto honrado que vocês voltaram. Eu sei que há pessoas aqui que vieram de muito longe. Last night we looked at a doctrinal example of expository preaching. Na noite passada nós vimos um exemplo de pregação expositiva doutrinária. Tonight we will look at a teaching passage or an epistle example. Hoje nós vamos olhar para um exemplo de uma epístola, de um ensino de uma epístola. And tomorrow we will look at a character study of the apostle of Apollos. Amanhã nós vamos estudar um personagem, Apolo. And then tomorrow evening we'll look at a New Testament narrative. E amanhã nós vamos estudar New Testament narrative. o que é uma narrativa do do Novo Testamento. And then on Sunday we'll look at some Old Testament examples. E no domingo nós olharemos para alguns exemplos no Antigo Testamento. So if you would, take your Bibles and join me in Romans chapter 12 verses 1 and 2. Então, por favor, abram suas Bíblias para Romanos capítulo 12, versos 1 e 2. This is a very familiar passage to us. Um texto muito conhecido de todos. And many of us have memorized this. Muitos já decoraram esses versículos até. It's a passage of sacrifice, É uma passagem sobre sacrifício. passage of transformation. É uma passagem que fala de transformação. And let's pray before we begin. Vamos orar antes de começarmos. Thank you, Father, for tonight. Obrigado, ó Pai, por esta noite. We thank you for your word. Obrigado por tua palavra. We pray that our ears will receive it Nós oramos para que nossos ouvidos a recebam and that it might be implanted into our hearts. e que elas sejam implantadas no nosso coração. And may we leave transformed by this evening. Que saiamos daqui transformados nesta noite. We pray this in Jesus' name. Amen. Oramos em nome de Jesus. Amém. If I say the word sacrifice to you, what do you think? Quando eu uso a palavra sacrifício para você, o que vem à sua mente? Sometimes we think of an item, Às vezes pensamos num item, maybe a time of life, quem sabe uma expansão de vida. and so we think of various things when we think of sacrifice. E nós pensamos em várias coisas que podem significar sacrifício nesse trajeto. I had a friend who grew up in the Catholic Church, Tem um amigo que cresceu na igreja católica and every year for Lent, when it came time to give something up, e todos os anos, quando chegava perto da época da Páscoa, quando ele tinha que abrir mão de alguma coisa, he would choose to give up watermelon ele distribuía melancias every year. todos os anos. And he chose that for a very important reason. E ele escolheu fazer isso por uma razão muito importante. They were out of season and they were nowhere around. Não havia melancias naquela época que estavam fora de tempo. That way, his sacrifice was no sacrifice. Então, caso contrário, o sacrifício não seria sacrifício. So sacrifice sometimes can be related to what we want or desire. Às vezes o sacrifício tem a ver com aquilo que nós queremos e que desejamos. In the Christian church, there's a history of sacrifice. A igreja cristã tem uma história de sacrifícios. People who follow God have sacrificed and given up their lives. Pessoas que seguiram a Cristo e abriram mão da sua vida para isso. We understand a history of men and women who were killed for the gospel. Entendemos que ao longo da história eclesiástica, vários foram mortos por Cristo Jesus. We could talk about the apostles, and especially the apostle Paul. Poderíamos falar dos apóstolos, em especial o apóstolo Paulo. I have a friend in Russia, Tem um amigo na Rússia and he was telling me that his grandfather was a pastor. e ele me contou de seu avô que foi pastor. And back in the 1960s, the Russian communists came in and took his father away. Na década de 60, os comunistas aprisionaram o pai dele. And they told him that they had taken his grandfather to Siberia. Na verdade, seu avô, e disseram que haviam levado seu avô para a Sibéria. Every week, he and his grandmother would go to the office. Todas as semanas, ele e a avó iam where did they go? To the office. Para o escritório. And they would inquire about the grandfather. Na verdade, para o departamento de polícia e perguntavam a respeito do avô. They would tell them for years and years that he was alive and well in Siberia. E durante anos eles disseram a ele que o avô estava bem, estava com saúde na Sibéria.
In 1988, when the communism fell, quando o comunismo caiu em 1988 and all the records were open, e todos os registros foram abertos, he found out that 5 days after his grandfather left the home, ele descobriu que 5 dias depois do avô ser aprisionado, they took him to a very famous place, eles o levaram para um lugar muito famoso and they had shot him. e ali o mataram dando tiro nele. He told me this as we were standing in the very area where his grandfather died. E ele me contou isso quando nós estávamos próximos do local onde o seu avô foi assassinado. And you could see in the forest, E você olhando para a floresta, glasses, ah, eyeglasses, com óculos, belt buckles, com cinto, things from people's pockets, coisas de pessoas, de bolso de pessoas atiradas pelo chão, of all the Christians who had been shot in that forest. pertencentes a todos os cristãos que foram fuzilados naquela floresta. Myself and in my country, we have not known that kind of sacrifice. Eu, no meu país, não conheço esse tipo de sacrifício. It taught me something that day. E então aquilo me ensinou algo naquele dia. How real sacrifice can really be. Como o sacrifício real pode ser. Tonight our passage is Romans chapter 12 verses 1 and 2. Nesta noite a nossa passagem é Romanos 12, 1 e 2. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja boa, agradável e perfeita vontade de Deus. What would motivate us to sacrifice? O que nos motivaria a nos sacrificarmos? Love. Amor? That would be a motivation for sacrifice. Isso nos motivaria a fazer sacrifícios. If something is valuable, Se algo tiver valor, Jesus tells the parable about the man who looked for the pearl of great price. Jesus conta a parábola do homem que procurava a pérola de grande preço. He sold everything Ele vendeu tudo because of the value of the pearl. por causa do valor daquela pérola. The sacrifice of everything else didn't matter. O sacrifício relativo a todas as demais coisas não importava. If we are going to be transformed by the gospel, Se nós queremos ser transformados pelo Evangelho, it is going to require a sacrifice. isso requererá de nós sacrifício. Paul says, I urge you by the mercies of God. Paulo diz, eu rogo-vos pelas misericórdias de Deus. Verse 1 tells us that there is an inspiration of a living sacrifice. A Bíblia nos diz que existe uma inspiração para o sacrifício vivo. And that first inspiration is the mercy of God. E a primeira inspiração rumo ao sacrifício é a misericórdia de Deus. The power for you and I to transform our life O poder para que você e eu tenhamos vida transformada is found in the mercy that God has shown to us. se encontra na misericórdia que Deus mostrou por nós. Now let's take a minute, Vamos tomar por um instante work through the book of Romans, e olhar para o livro de Romanos and begin to understand how great the mercy of God is. e começarmos a entender quão grande é a misericórdia de Deus. Now, we're going to go through many chapters or many verses in the book of Romans. Nós vamos passar por vários versículos em vários capítulos de Romanos. So get your fingers ready. I'd like for you to follow along. Então fiquem com os dedos afiados aí para vocês nos seguirem. Romans chapter 1, Romanos 1, verse 7. versículo 7. A todos os amados de Deus que estáis em Roma, chamados para ser de santos, graça a vós outros e paz, da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. The first mercy we see is God loves us. A primeira misericórdia que nós vemos é que Deus nos ama. To all who are beloved by God, A todos os amados de Deus. that's an act of God's mercy. É um ato da misericórdia de Deus. He loves us. Ele nos ama, He calls us to be as saints. Ele nos chama para sermos santos. Romans chapter 5, verse 20 and 21. Romanos capítulo 5, versículos 20 e 21. Sobreveio a lei para que avultasse a ofensa, mas onde abundou o pecado, superabundou a graça, a fim de que, como o pecado reinou pela morte, assim também reinasse a graça pela justiça para a vida eterna,
mediante Jesus Cristo, nosso Senhor. Grace. Graça. Grace abounds to us. A graça, ela é abundante para nós. More than sin, Mais do que o pecado. it is a mercy of God that you and I would have unmerited favor. É uma misericórdia de Deus, nós temos um favor não merecido da parte de Deus. Romans chapter 1, verse 16. Romanos 1,16. Pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Salvation. Salvação. Anyone who believes in Jesus Christ's death on the cross is saved. Todo o que crê na morte de Jesus na cruz é salvo. It's not just for the Jews, Não é só para os judeus isso, it's for all of us. é para todos nós. How merciful is God to give us salvation? Como Deus é misericordioso em nos outorgar salvação. Romans chapter 2, verse 4. Romanos 2,4. Ou desprezas a riqueza da sua bondade e tolerância e longanimidade, ignorando que a bondade de Deus é que te conduz ao arrependimento. Kindness. A bondade. Did you know that one of the reasons you came to God for salvation Você sabia que um dos motivos pelos quais você veio a Deus para a salvação was that you recognized the merciful God was kind to you? é porque você reconheceu a misericórdia de Deus que foi bondoso para com você. Romans chapter 3, verse 24. Romanos 3, versículo 24. Sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Justification. Justificação. Or even more clearly, forgiveness. Ou mais claramente ainda, o perdão. God has mercilessly forgiven us our sins. Deus misericordiosamente nos perdoou de nossos pecados. That is incredible to me. Isso para mim é incrível. Not only has He forgiven my past, Ele não apenas se esqueceu do meu passado, He forgives me today, Ele me perdoa hoje, and He has already forgiven me of tomorrow. e Ele já me perdoou do amanhã. Romans 5, verse 10. Romanos 5, verso 10. Porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte do seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Enemies. Inimigos. We were enemies of God, Éramos inimigos de Deus. but now the mercy of God has given us a reconciliation. Mas agora a misericórdia de Deus estendeu a nós a reconciliação. We did not reconcile ourselves to God. Nós não nos auto-reconciliamos com Deus. God mercifully Deus, em sua misericórdia, sent His Son, enviou seu Filho, and He died for us. Ele morreu por nós. Romans chapter 2, verse 13. Romanos 2, versículo 13. Porque os simples ouvidores da lei não são justos diante de Deus, mas os que praticam a lei hão de ser justificados. Now chapter 3, verse 4. Agora o versículo 3, verso 4. De maneira nenhuma, seja Deus verdadeiro e mentiroso todo homem, segundo está escrito, para seres justificado nas tuas palavras e venha a vencer quando fores julgado. Justification. Justificação. God, excuse me. Wow. God has mercifully declared us to be righteous. Deus, pela sua misericórdia, nos declarou justos. Romans chapter 5, verse 21. Romanos capítulo 5, versículo 21. A fim de que, como o pecado reinou para a morte, assim também renasce a graça pela justiça para a vida eterna, mediante Jesus Cristo nosso Senhor. Eternal life. Vida eterna. We can live forever. Podemos viver para todo sempre. Already this week, Nesta semana, I have had conversations with you eu já tive conversas com vocês about how we are ready to be done with this world and its governments, como nós estamos prontos a
pôr para trás todos os governos e política desse mundo and to live with the King in the great government. e vivermos com o Rei no seu grande governo. What a merciful thing to let us be a part of that. Que coisa misericordiosa fazermos parte disso. Romans chapter 8, verse 11. Romanos capítulo 8, versículo 11. Se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus Cristo dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou a Cristo Jesus dentre os mortos, vivificará também o vosso corpo mortal por meio do seu Espírito que em vós habita. Resurrection. Ressurreição. We're going to have a resurrection and be with Christ eternally. Nós vamos ressurgir e viver com Cristo eternamente, with a body like Jesus's. como um corpo que é semelhante ao de Jesus. Wait now, it gets better. Espera um pouquinho que a coisa ainda vai melhorar. Romans chapter 8, verse 14 through 17. Romanos 8, 14 a 17. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Porque não recebestes o espírito de escravidão para viverdes outra vez atemorizados, mas recebestes o espírito de adoção, baseados no qual clamamos Abba, Pai. O próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Ora, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados. We are the children of God. Nós somos os filhos de Deus. He didn't just save us and put us in heaven as slaves. Ele simplesmente não nos salvou e aí nos colocou no céu ainda como escravos. We are in heaven as our inheritance because He is our Father and we are His sons and daughters. Nós estaremos no céu porque temos isso por herança, porque Ele é o nosso Pai. Heaven is not just God's home. O céu não é apenas o lar de Deus. Heaven is my home. O céu é o meu lar. I belong there. Eu pertenço ao céu. I own it. Eu sou o dono do céu. I'm a fellow heir of Jesus Christ. Eu sou co-herdeiro com Jesus Cristo. Now these are amazing things about the mercy of God that we have. Amen. São coisas maravilhosas da misericórdia de Deus que nós possuímos, não é mesmo? Amen. Amém? Yeah. But I'm not done. Mas eu ainda não terminei. We have Romans chapter 8, verse 9 and 11. Nós temos Romanos 8, 9 e 11. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vós. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou a Cristo Jesus dentre os mortos, vivificará também o vosso corpo mortal, por meio do seu Espírito que em vós habita. Not only are we His sons, não somos apenas He filhos de sends Deus. His own Spirit to indwell us. Ele envia o seu próprio Espírito para em nós habitar. This amazing mystery. É um mistério e tanto. The Spirit of God in you. O Espírito de Deus em você. Yet there's more. Mas existe mais ainda. In the end of Romans chapter 8, I won't ask him to read it all. No final de Romanos 8, eu não vou pedir que todo o trecho seja lido. He begins to talk about not only are we predestined all the way through glorification, Ele não diz apenas que somos predestinados até a glorificação, but nothing will be able to separate us from the love of God. mas ele diz que nada nos separará do amor de Deus. This merciful love is unending. Esse amor misericordioso não tem fim. And it is powerful. E ele é poderoso. And it keeps us no matter what. Ele nos guarda não importa o que possa acontecer. Now Romans chapter 9 verse 15 and 16. Romanos 9, 15 e 16. Pois ele diz a Moisés: terei misericórdia de quem me aprouver ter misericórdia, e compadecer-me-ei de quem me aprouver ter compaixão. Assim, pois, não depende de quem quer ou de quem corre, mas de usar Deus a sua misericórdia. This mercy of God is so incredible Essa misericórdia de Deus é tão incrível that it doesn't depend on us. que ela não depende de nós. If God wants to have mercy, Se Deus quiser ter misericórdia, so powerful is the mercy of God. ela é tão poderosa, essa And misericórdia, all of these components that we just talked about, com todos esses componentes que acabamos de descrever, you will be saved.
nós seremos salvos. That's how great the mercy of God is. Essa é a imensidão da misericórdia de Deus. So we go back to our chapter 12. Então voltamos ao capítulo 12. And Paul says, Paulo diz: I urge you, therefore, brethren, rogo-vos, pois, irmãos. what is his pleading on basis of? Qual é o rogar dele? Na base de que ele roga? What would inspire us to change our lives? O que nos inspiraria a mudar de vida? The mercies of God. As misericórdias de Deus. That mercy of God would cause you and I and move you and I and inspire us. Essa misericórdia de Deus nos move, nos inspira to die. Até para morrer. Because he wants us to present ourselves as a living sacrifice. Porque ele quer que nós nos apresentemos como um sacrifício vivo. And so we understand the word sacrifice brings to our mind the Old Testament. E nós entendemos que a palavra sacrifício nos relembra do sacrifício do Antigo Testamento. If I was here this morning, se eu estivesse aqui nesta manhã, and I had a little lamb, e tivesse aqui um cordeirinho comigo, and you said, "Hey, Rick, what's up with the little lamb?" E aí você perguntasse, Rick, por que o cordeirinho? And I would say, "This is my lamb for sacrifice." E eu dissesse para vocês, esse aqui é o meu cordeiro de sacrifício. Would you expect to see that lamb next week? Você esperaria ver esse cordeiro vivo na semana seguinte? No, because sacrifice means that this lamb is a victim. Não, porque sacrifício quer dizer que esse cordeiro é uma vítima. This lamb's destiny is to die. O destino desse cordeiro é morrer. And this little lamb would go with me to the temple. Então esse pequeno cordeiro iria comigo para o templo. Solomon's temple in Jerusalem, not in São Paulo. O templo de Salomão lá em Jerusalém, não aqui de São Paulo. Okay. So it would go with me to the temple. Ele iria comigo para o templo. And I would take the lamb and I would offer it to the priest. Eu chegaria com esse cordeiro e o ofereceria ao sacerdote. The priest would inspect the lamb. O sacerdote inspecionaria aquele And cordeiro. we would take that lamb and we would put it on the altar. E ele pegaria esse cordeiro e o colocaria sobre o altar. And I would lean on that lamb. E eu colocaria a minha mão sobre aquele cordeiro. It wasn't just a putting my hands on the lamb. Não era apenas colocar a mão, eu me inclinaria sobre o But cordeiro. it was a lean on that lamb. Eu me inclinaria colocando meu peso sobre o cordeiro. Placing my trust and laying myself upon that lamb. Colocando a minha confiança, me colocando por cima daquele And as cordeiro. I was leaning on that lamb, E enquanto eu me inclinasse, me apoiasse naquele cordeiro, the priest would take his knife and he would cut the lamb. o sacerdote viria com a sua faca e ele cortaria aquele cordeiro. And we would watch that lamb bleed. E nós olharíamos para aquele cordeiro sangrar. We'd watch that lamb die. E nós atentaríamos para ver aquele cordeiro morrer. That lamb as a sacrifice Aquele cordeiro como sacrifício was a victim of my sin era uma vítima do meu pecado. and had to die. E tinha que morrer por isso. Now it's something different for you and I. Isso é algo diferente para você e para mim. Jesus Christ died on the cross for you and I. Jesus Cristo morreu na cruz por você e por mim. And we have leaned on Jesus' work. We have trusted it. E nós nos apoiamos, nós confiamos na obra que We Jesus have fez. placed our faith in what He has done. Nós colocamos a nossa fé no que Ele fez por nós. Part of understanding what Jesus did on the cross Parte do entender o que Jesus fez na cruz was understanding that God has had mercy on you and I. é entender que Deus teve misericórdia de você e de mim. I should be the victim of my own sin. Eu tinha que ser a vítima do meu próprio pecado. But the victim of my sin has been Jesus Christ. Mas a vítima do meu pecado foi Jesus Cristo. And God had mercy upon me and placed my sin on Jesus. E Deus teve misericórdia de mim colocando o meu pecado sobre Jesus. And based upon that mercy which God had, E com base nessa misericórdia que Deus teve, I am now a victim of mercy. agora eu sou uma vítima da misericórdia. I die to myself. Eu morro para mim mesmo. I'm now living for me. E eu estou vivendo para Ele. I'm living for God. Eu estou vivendo para Deus. But living mercy not only has a victim, Mas a misericórdia não apenas tem uma vítima, it also has a vitality. ela tem uma vitalidade própria. Mercy has a power. A misericórdia tem um certo poder. And mercy causes you and I to live.
e ela faz com que você e eu vivamos. But we are living not to ourselves, we're living to God. Mas nós não estamos mais vivendo para nós mesmos, estamos vivendo para Deus. Paul says, I urge you by these mercies. Paulo diz: eu rogo, meus irmãos, por essas misericórdias. Die to yourself, Morram para vocês mesmos, live to Christ. vivam para Cristo. What would cause me to die to me? O que faria com que eu morresse para mim mesmo? I'm important to me. Porque eu sou importante para mim mesmo. An understanding of the mercy of God. Somente o compreender que a misericórdia de Deus, Whereas I should be dying in my own sins, quando eu deveria estar morrendo pelos meus próprios pecados, by the mercy of God I'm alive. por causa da misericórdia de Deus é que eu estou So vivo. that mercy says I live to the one who caused me to live. Então essa misericórdia diz para mim que eu vivo para aquele que me fez estar vivo. Mercy then lives through me. Então aí a misericórdia passa a viver através de mim. Mercy makes me a worshipful, holy service to God. A misericórdia faz com que eu seja um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. So by the mercies of God, I begin to live as a sacrifice. Então, pelas misericórdias de Deus, eu passo a viver como um sacrifício. And so there is a living as well. Então, existe um viver que está ligado a isso. A God-pleased living. Um viver que agrada a Deus. This living is a continual presentation. Esse viver é uma apresentação contínua. My living for God is never stopping. O meu viver para Deus jamais cessa. The action never has an end. A ação jamais tem fim. It includes my body and my mind and my will. Inclui o meu corpo, a minha mente, a minha vontade. Now listen to me. Ouçam bem. It is not what I can give to God. Não é aquilo que eu possa dar a Deus. It is the giving that God wants. É o dar que Deus quer. It's not that I can give some money. Não é que eu possa dar algum dinheiro. It's not that I can give some time. Não é que eu possa doar algum It's tempo. the fact that I am giving. É o fato de eu estar dando, doando. The issue is not the object that is given, A questão aqui não é o objeto que está sendo doado, but the fact that I am in the action of always giving to God. mas o fato de eu estar praticando a ação de sempre dar, doar por Deus. It's the way we view our money. É assim que nós lidamos com o nosso dinheiro. I can come to church Nós chegamos na igreja and I can give money. e eu posso dar a minha oferta. But the issue is not that I give God some of my money, Mas a questão não é que eu dou para Deus um pouco do meu dinheiro, but that all my money is God's. mas que todo o meu dinheiro pertence a Deus. And everything I do with my money reflects my view of God. E tudo que eu faço com esse meu dinheiro reflete a visão que eu tenho de quem Deus é. By the mercy of God, Pelas misericórdias de Deus, I have died, eu morro yet I live. e ainda assim eu vivo. And in my living, I am constantly in the act of giving my life over to Him. E no próprio ato de viver eu estou constantemente me doando a Ele. Because God has been merciful to me in all the components of salvation. Porque Deus foi misericordioso para comigo em todos os componentes da minha salvação. I have surrendered. Eu tenho que me entregar. 1 Corinthians 15:31. 1 Coríntios 15:31. Paul says, I die daily. Paulo diz: dia após dia eu morro. Philippians chapter 1, verse 21. Filipenses 1:21. Paul says, for me to live is Christ. Para mim o viver é Cristo, diz Paulo. To live is Christ. That's all there is to it. O viver é Cristo. É Vai- só isso. If I die, it's gain. Mas o morrer para mim é Now, lucro. my living is to reflect a holy sacrifice. O meu viver é para refletir, espelhar um sacrifício vivo. That I have taken my life, Que eu peguei a minha vida, I have been set apart, eu fui separado and I am now God's. e agora eu pertenço a Deus. I am living for His purposes, Eu estou vivendo para os propósitos dele, because by His mercy I have a purpose for life. porque por causa das misericórdias de Deus eu tenho um propósito de vida. He also says it's reasonable. Ele diz também que esse sacrifício é racional.
in keeping with everything Paul has written in Romans chapter 1 through Romans chapter 11, E para que isso se encaixe com tudo que Paulo disse de Romanos 1 a Romanos 11, all these facts and realizations about our salvation, todos os fatos ligados à nossa salvação, the logical thing, a coisa é lógica. the rational response É a resposta racional que eu posso dar. is to serve God with all you have. Servir a Deus com tudo que eu tenho. That's all there is to it. É só isso. The second thing that we see A segunda coisa que vemos no is texto not just an inspiration for a living sacrifice, é não apenas a inspiração para um sacrifício but if vivo, I'm going to be a living sacrifice, mas se eu devo ser um sacrifício it vivo require a transformation. que requer transformação, Look at verse 2. veja o versículo 2. Please read it for me. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. This transformation begins with a negative. Essa transformação começa com uma ação negativa. The negative to the world. Negativa para com o mundo. Do not be conformed to this world. Não vos conformeis com este mundo, com este século. That means I have to begin to look at the world differently. Isso significa que eu tenho que começar a olhar para o mundo de forma diferente. The reality is I begin to look at the world and there's truth and then there's the world. A verdade é que eu tenho que olhar para o mundo lembrando que existe a verdade e existe o mundo. One man said it this way. Certa pessoa colocou a coisa da seguinte forma: What the secular mind is ill-equipped to grasp o que a mente secular está pronta para agarrar is that the Christian faith é que a fé cristã leaves the Christian with no choice in any matters. deixa o cristão sem escolha em qualquer questão que seja. Now, we live our life and we have all kinds of choices, don't we? Nós vivemos a vida e temos todo tipo de escolha a fazer. We choose when to get up, Escolhemos que horas acordar, what to eat for breakfast, o que vamos comer no café What da to manhã, wear. o que vamos vestir, when to go to work, que horas iremos para o what to have for trabalho, lunch, o que almoçaremos, how hard to work, quão arduamente trabalharemos, what we're going to do that evening. o que faremos à noite. We choose all kinds of things all day. Nós fazemos escolhas o dia inteiro. We're not talking about those mundane things of life that we're choosing. Nós não estamos falando dessas coisas mundanas, dessas escolhas que estamos fazendo o We're dia talking, todo. we're talking about people who have been affected by the mercy of God, Nós estamos falando de gente que foi afetada, influenciada pela misericórdia de Deus, who are dying to themselves, que estão morrendo para si mesmas, living to God, estão vivendo para Deus, that we are people under God's authority. que nós somos pessoas que vivemos debaixo da autoridade de Deus. And the authority of God is clearly expressed to us in the Bible. E a autoridade de Deus é claramente exposta para nós na Bíblia. One of the things we know is this. E uma das coisas que sabemos é o seguinte: There is a God and there is an eternity. existe um Deus e existe uma eternidade. And so we look at death differently than the world does. E nós olhamos para isso com olhos diferentes que o We mundo look faz. at pain and suffering different than the world does. Nós olhamos para a dor, para o sofrimento de forma diferente que o mundo faz. Paul tells us that these things are momentary and light afflictions. Paulo diz que essas coisas são momentâneas na vida para nós. You know, for the Christian, there is never the greatest tragedy. Para o cristão não existe a pior das tragédias. The greatest tragedy is to be separated from God for eternity in hell. A pior das tragédias é sermos separados eternamente de Deus e irmos para o inferno. That will never happen to me. Isso nunca vai acontecer comigo. Think about that. Pense nisso. When we think of great tragedies, we think we lost our car or we lost our home. Quando pensamos em grandes tragédias, perdemos o nosso carro, aconteceu alguma coisa com a nossa casa. I think one of the greatest tragedies is to have a child die before you. Talvez uma das piores tragédias é ter um filho, uma filha morrer antes de você que é pai e mãe. Those are difficult things, São coisas difíceis, but they're not the greatest tragedy. mas não são a pior das tragédias. The greatest tragedy is to spend eternity in hell without God. A pior das tragédias é passar a eternidade do inferno sem a presença de Deus. That never happens. E isso nunca vai acontecer conosco. We as Christians believe that success and pleasure is never to be the greatest of all good. E nós crentes não olhamos para o prazer e para o sucesso como sendo o melhor dos bens.
Everybody here would probably like a nicer house Provavelmente todos aqui gostariam de morar numa casa melhor, in a nicer area. numa vizinhança melhor. But that's not the greatest thing in the world, is Mas pleasure. não é a melhor coisa do prazer no mundo. Jesus says this, Jesus diz o seguinte, Matthew 16:26. Mateus 16, 26. What will it profit a man O que aproveitará um homem gains the whole world, ganhar o mundo forfeits his soul? e perder a sua alma? Or what will a man give in exchange for his soul? O que um homem dará em troca pela sua alma? Jesus says in Matthew 10:28, Jesus diz em Mateus 10, 28. do not fear those who can kill the body. Não temam aqueles que podem matar o corpo, They cannot kill the soul. porque eles não podem matar a alma. Fear him who is able to destroy both the soul and the body. Temam aquele que pode matar tanto o corpo quanto a alma In hell. no inferno. Do not be conformed to this world. Não vos conformeis com este século, com esse Don't mundo. live for what the world lives for. Não vivam pelos mesmos motivos que o mundo vive. The world's values are wrong. Os valores deste mundo estão errados. The value of the Christian begins with the fact that God has been merciful to him. Os valores do cristão começam com o fato de que Deus foi misericordioso para com ele. Result of that mercy, we live differently than the world does. É por causa desse versículo, por causa do que ele diz, que nós vivemos de forma diferente do que o mundo vive. So negatively, do not be conformed. Então, negativamente, não vos conformeis. But then we have positively, Mas aí nós temos o lado positivo. transformed, Transformai-vos, completely changed. completamente mudados. How do we change the mindset of living in this world? Como é que nós mudamos a Vai trazer a mensagem pra mentalidade nós, de né? viver que esse mundo tem? You see, what we have to do is we have to take that which was valuable before we were saved, Nós temos que pegar aquilo que era para nós valoroso, de valor antes de sermos salvos, and we transform that value to nothing. e nós transformamos o valor disso em nada. And we take something that was worth nothing after we're saved, E nós pegamos uma coisa que não tinha valor antes de sermos salvos, and now that we're saved, we make that the highest price. e agora que somos salvos, nós colocamos isso como tendo o maior preço possível. We change all the values in our life. Nós mudamos todo o sistema de valores da nossa vida. And by doing so, we do not let the world begin to squeeze us. E ao fazermos isso, nós não permitimos que o mundo nos force no seu molde. Entertainment. Entretenimento. It's nice, but it really has no value. É bom, mas não tem valor. Fashion. Moda. It's nice, É bacana, but really it's nothing to die for. mas não há nada pelo qual se morrer. Unless, of course, you're a lady and it's bags and shoes. Unless, of course, you're a lady and it means bags and shoes. A menos que você seja uma mulher, isso significa roupa e sapatos. My wife might die for her bags and shoes. Minha esposa talvez morra por bolsas e sapatos. World philosophies, Filosofias desse mundo they're not worth dying for. não valem a pena morrer por elas. Our governments, or yours is working through a problem with your president. Os nossos governos, o governo de vocês agora com um problema My com a government's presidência, trying to choose a new government or new president. nós à beira da escolha de um novo presidente, And there's varying philosophies about how to do it and what should happen. e há tantas filosofias em como você fazer isso e o que vai acontecer. God's in control. Deus está no controle. You see, all these things Todas essas coisas are instruments of Satan, são instrumentos de Satanás, ungodly. ímpias. And the influence of these things are the influence that is pandemic upon our souls. E a influência dessas coisas ela é endêmica para a nossa alma. A few years ago, the world was worried about bird flu. Há algum tempo atrás o mundo estava com medo dessa gripe aviária. I think bird flu was in Asia. Acho que surgiu lá na Ásia. And everybody was concerned. Todo mundo ficou preocupado. I was not concerned. Eu não fiquei preocupado. It's in Asia. Está lá na Ásia. I live in America. Eu estou vivendo na América. It's not a problem. Para mim não é problema. But the problem is that it was a problem because it could be where I am and it could affect me. Mas
havia problema assim, porque onde eu estava, ela podia chegar a me afetar. I have to understand that the way the world looks at things can infect my heart. Eu preciso entender que a forma que o mundo enxerga as coisas pode afetar e influenciar o meu coração. And so I have to recognize the world's philosophies can influence me. Eu preciso perceber que as filosofias do mundo são capazes de me influenciar. And so there's a necessary transformation that must take place in my life. Então, por isso, há uma transformação que se faz necessária na minha vida. I wish Eu that gostaria as soon as I accepted Christ, that immediately the transformation took place and I never had to worry about it again. que logo que eu recebi a Cristo, essa transformação acontecesse e eu não tivesse mais que me preocupar com isso. So my question is, how do I transform? Então a minha pergunta é, como é que eu me transformo? I understand the mercy of God. Eu entendo a misericórdia de Deus, I understand dying to myself because of His mercy. eu entendo o morrer para mim mesmo por causa dessa misericórdia, I understand giving and giving my life to Him. eu entendo o doar e o dar a minha vida para Ele, por Ele, But I also know mas eu também sei the world influences me. que o mundo me influencia. How do I transform? Como é que eu me transformo? Psalm 119:11. Salmo 119, 11. Your word have I treasured in my heart. Escondi ou entesourei a tua palavra no meu coração, That I might not sin against thee. para que eu não peque contra o Senhor. Colossians chapter 1 verse 28. Colossenses 1, 28. Admonishing every man and teaching every man with wisdom. Admoestando e ensinando a todos os homens com sabedoria. Colossians 3:16. Colossenses 3,16. Let the word of Christ dwell in you richly. Que a palavra de Deus habite ricamente em vocês. How? Como? The word of God. A palavra de Deus. The transforming tool that God uses to help us is the word of God. A ferramenta de transformação que Deus usa em nós é a sua palavra. Now listen to what Jesus says. Ouçam o que Jesus diz. He's facing Satan. Ele está diante de Satanás. Matthew chapter 4 verse 4. Mateus 4, 4. Satan tempts him. Satanás o tenta Man shall not live by bread alone, e diz: o homem não viverá apenas de pão, but every word that proceeds from the mouth of mas God. de toda palavra que procede da boca de Deus. Matthew 4 verse 7. Mateus 4, 7. You shall not put the Lord God to the test. Não provarás o Senhor teu Deus. Matthew 4:10. Tentarás. Mateus 4, 10. You shall worship the Lord your God and serve him only. Adorarás o Senhor teu Deus e somente a Ele. And before each one of those quotes, he said this: E antes de cada uma dessas citações, ele disse o seguinte: It is written. está escrito. It is written. Está escrito. It is written. Está escrito. The mind constantly renewed by God's Spirit and God's Word is pleasing to God. A mente que sempre Constantly renewed by God's Spirit and God's Word. Ok. Nós temos que viver pelo Espírito de Deus e pela Palavra de Deus. And so what that means is you and I are transformed by the renewing of our mind. Você e eu somos transformados pela renovação da nossa mente. And the mind is renewed A mente é renovada by the Word of God. pela Palavra de Deus. And as I have the Word of God in my mind, E à medida que eu tenho a Palavra de Deus na minha mente, when the world would have influence upon my heart, quando o mundo quer ter influência sobre a minha vida, I am ready. eu estou pronto. And I do not have to conform to the world, E eu não preciso me conformar ao mundo, but I can be transformed by the working of the Word of God in my heart. mas eu posso ser transformado pelo operar da Palavra de Deus no meu coração. Now, if I have the wrong mind, Se eu tenho a mente errada, I will be the wrong sacrifice. eu serei o sacrifício errado. Okay? Tudo bem? So the mercy of God Então a misericórdia de Deus is inspiring me to die. me inspira rumo a Deus. But the mercy of God is also Mas a misericórdia de Deus faz mais. encouraging me to live. Ela me encoraja a viver.
And how do I do that? Mas como é que eu faço isso? There's a transformation taking place. Há uma transformação que está em processo. That transformation says no to the world Essa transformação diz não para o mundo and yes to a mind that is renewed by the Word of e God. diz sim para uma mente que é renovada pela palavra de Deus. A mind that's constantly being renewed. Uma mente que está sendo constantemente transformada. Now I'm becoming an old man Eu estou começando a ficar velho and I don't live very healthy. e eu não vivo de forma muito sadia. I like to eat fatty meat. Eu gosto de comer carnes gordas And I like to follow my fatty meat with real good chocolate. e eu gosto de, depois que eu como essas carnes gordas, eu gosto de terminar a refeição com chocolate muito suculento. But I do know one thing about my body. Mas eu sei uma coisa a respeito do meu corpo. It needs water Ele precisa de água every day, todo dia, many times. muitas vezes. And so what I have to do is renew my body Então o que eu tenho que fazer é renovar o meu over corpo and over again throughout the day, nova e novamente durante o dia, drinking some water, bebendo água. right? And so what that means is I have learned that I cannot live this life without something as vital as water. E aí eu aprendo que eu não posso viver nesse mundo sem algo tão vital quanto a So água. my body is renewed. Então o meu corpo é renovado And equally, e igualmente I cannot live my Christian life without the Word of God. eu não posso viver a vida cristã sem a palavra de Deus. My spiritual life needs a constant dose of Word of God. A minha vida cristã é uma dose constante de palavra de And Deus. if my body is going to be, my spiritual life is going to be ready to serve Him, E a minha vida vai estar pronta a servi-lo. I must constantly be going to the Word of God Se ela deve estar pronta para servi-lo, eu tenho que constantemente voltar à so that the palavra ongoing transformation is happening. para que essa transformação contínua So that I will be- esteja acontecendo, I will be useful as a sacrifice to God. de forma que eu seja útil como sacrifício para Deus. And if I'm not constantly going to the Word of God E for se eu não renewing, estiver constantemente indo para a palavra de Deus, my mind is wrong. a minha mente vai estar errada. If I'm constantly in the Word of God, I'm a right sacrifice. Mas se eu estiver indo constantemente para a palavra de If I'm Deus, eu not in the serei o Word of sacrifício vivo. Se eu não estiver na palavra, I'm a wrong eu sacrifice. seria o sacrifício rejeitado. Now there's a resolution of this life living a sacrifice. É uma resolução desse sacrifício vivo. The inspiration is the mercy of God. A inspiração é a misericórdia de The Deus. transformation is by the renewing of our mind. A transformação é pela renovação da nossa mente. But there is also a resolution. Mas existe também uma resolução. Look at the end of verse 2. Veja o final do versículo 2. That, there's a purpose clause. Para, That you may prove what is good and acceptable and perfect will of God. para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. A living sacrifice is obedient. Um sacrifício vivo é obediente. A not conformed mind, Uma mente não but a conformada, transformed mind mas uma mente transformada is obedient. é obediente. That you may prove Para que experimenteis, that your life becomes well established. para que a sua mente fique bem firme. Deuteronomy 29:29. Deuteronômio 29, 29. The secret things belong to our Lord, As coisas secretas pertencem ao nosso Senhor, but the things revealed belong to us. mas as reveladas pertencem a nós. Why? Por quê? That we may observe the words of the law. Para que possamos observar as palavras desta lei. Okay, hang with me. Então fiquem aqui comigo. Here's the implication. Veja a implicação. Offering him our wills as a sacrifice, Oferecer a Ele a nossa vontade como sacrifício, the word conforms and transforms our will to the will of God, aí a palavra vem e ela conforma a nossa vontade à vontade dEle, so we begin to process our lives through the transformed mind. para que possamos processar a nossa vida por meio de uma mente transformada. And we begin to live in such a way E começamos a viver de tal forma, as to only what conforms to the Word of God. de forma apenas em ligação com aquilo que é ligado, coerente com a palavra de Deus. And as we live
in this transformed life, E enquanto nós vivemos essa vida transformada, does not conform to the world, que não está mais conformada ao but mundo, conforms to the will of God, mas que está conformada à palavra de Deus, this is obedience. isso é obediência. We've proved it. Nós provamos disso. As a result of a mercy-motivated sacrifice, Como resultado de um sacrifício motivado por misericórdia, the Word of God has transformed us. a palavra de Deus nos transformou. Not only is it proved, Não é apenas experimentado, provado, it's also acceptable. mas também é aceitável, It's perfect. é perfeito. You know, above our Lord in Matthew 27, they hung a sign. Ah, Above our Lord Jesus, they hung a sign on the cross. ok, a placa que estava sobre a cabeça de Jesus na cruz. This is Jesus, Este é Jesus, King of the Jews. Rei dos Judeus. And yet in verse 39, Mas no versículo 39 desse capítulo, as the people were passing by the cross, à medida que as pessoas passavam por aquela cruz, they were hurling abuse at him. eles estavam proferindo impropérios para ele. They were wagging their heads at him. Eles estavam chacoalhando a cabeça com relação a ele. They mocked our Lord. Eles fizeram pouco do nosso Senhor. Even the two thieves were mocking him. Até mesmo os dois ladrões zombaram do Senhor. And at one point, one of the thieves E a uma certa altura, um dos stopped ladrões his mocking parou de zombar and began to chastise the other thief that would continue his mocking. e começou a repreender o outro ladrão que estava zombando de Jesus. You and I would mock our Lord if we had the chance. Se você e eu tivéssemos a oportunidade, nós zombaríamos do nosso Senhor. We would mock our Lord except for the mercy of God. Nós zombaríamos do Senhor, exceto pelas misericórdias de Deus. Elas é que nos mantêm sem fazer isso. We would mock him with our life. Nós zombaríamos do Senhor com a nossa vida. We would mock him with our mouth. Nós zombaríamos dele com a nossa boca. Mercy of God has kept us from that. A misericórdia de Deus é que nos mantém longe disso. And that means that the aim of our transformed life is nothing less than perfection. E isso significa que o alvo da nossa vida transformada não seja nada menos do que perfeição. Jesus said, Jesus disse: "You are to be perfect, sede vós, pois, perfeitos, as your Father in heaven is perfect." como é perfeito o vosso Pai que está no céu. Philippians chapter 3. Turn there with me. Filipenses 3, abram comigo para esse capítulo, por favor. Verses 7 through 11. Versículos 7 a 11. Go ahead and read it. Filipenses 3, 7 a 11. Mas o que para mim era lucro, isto considerei perda por causa de Cristo. Sim, deveras considero tudo como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio para ganhar a Cristo, e ser achado nele não tendo justiça própria que procede de lei, senão a que há mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus baseada na fé, para o conhecer e o poder da sua ressurreição e a comunhão dos seus sofrimentos, conformando-me com ele na sua morte, para de algum modo alcançar a ressurreição dentre os mortos. Paul here speaks of a transformed life. Paulo está falando aqui de vida transformada. He had trusted everything in this world. Ele tinha confiado em tudo que era do mundo, His right birth, o seu nobre the nascimento, right tribe, na tribo correta, the right spiritual exercises, os exercícios espirituais corretos que ele praticava, the right education, a instrução correta que ele recebeu, striving to be the perfect Pharisee. dando tudo de si para ser aquele fariseu perfeito. But he says he counts them all loss. E ele diz que ele contou tudo isso como perda. Everything in this world that was gain, Tudo que era lucro, he considers it now loss. agora ele considera como perda. He has only one desire, Ele só tem um desejo: to know Christ. conhecer a Cristo. Why? Por quê? To attain the resurrection from the dead. Para
alcançar a ressurreição dentre os mortos. That's a transformed person. Como pessoa transformada. That's a transformed person. Como pessoa transformada. I got a question for you tonight. Eu tenho uma pergunta para você nessa noite. Do you understand the depth of the mercy of God on you? Você consegue perceber a profundidade da misericórdia de Deus pela sua vida? And it has nothing to do with your physical station in life. Que nada tem a ver com o seu estado atual de vida, fisicamente falando. Do you understand the death on the cross? Você entende a morte na cruz? That Jesus actually took your sin and offense and Que paid for Jesus, it. na verdade, carregou sobre si o seu pecado, a sua ofensa. Do you understand the doctrine of propitiation? Você entende a doutrina da propiciação? That God's wrath has been satisfied against you. Que a ira de Deus foi satisfeita, apaziguada com relação a você. Are you grateful for the doctrine of expiation? Você é grato pela doutrina da expiação, That your sins are removed. que seus pecados foram removidos And the great mercy of God He had upon you. e a grande graça de Deus sobreveio a você. Not only to send His Son to die for you, Não apenas em enviar seu filho para morrer por você, but to actually bring you to the knowledge of His Son dying for you. mas para trazer você ao conhecimento real de que seu filho morreu por você. As you sit here tonight, Enquanto você está aqui assentado nessa noite, God did not have to have mercy on you, Deus não tinha que ter misericórdia de você, but He will have mercy on who He'll have mercy. mas Ele terá misericórdia de quem lhe aprover ter misericórdia. Now, if you understand that mercy, Se você entende essa misericórdia, I have another question. eu tenho uma outra pergunta. Why are you taking so long to transform your life? Por que você está levando tanto tempo para transformar a sua vida? Why won't you let go of that sin? Por que você não abre mão daquele pecado? Why won't you clean up your thoughts? Eu quero que você limpe seus pensamentos. Why do you hang on to your anger and bitterness? Por que você se apega à sua amargura, à sua ira? Why are you still jealous? Por que você ainda tem ciúmes, tem inveja? Why do you speak ill against your brother and sister in Christ? Por que você ainda fala mal do seu irmão, da sua irmã em Cristo? Why do you spurn the mercy of God? Por que você pisoteia a misericórdia de Deus? It is because we are selfish É porque nós somos egoístas. and we desire to be transformed a little bit. Nós queremos ser transformados um pouquinho. Tonight, God is asking you a question. Nesta noite, Deus está fazendo uma pergunta a você. When will you be transformed completely Quando você será transformado por completo and prove what is perfect and acceptable to God? para provar daquilo que é perfeito, é bom e agradável a Deus? My friend, listen to the mercy of God upon your heart. Meu querido, ouça o que a misericórdia de Deus diz para você nessa noite. Our great God, Nosso grande Deus, I would ask that you would help us, nós pedimos que Tu nos auxilies, even forgive us, nos perdoes, for having such a great mercy, tendo diante de nós tão grande misericórdia, a mercy that is so deep. misericórdia tão profunda, Forgive us for a transformation that is so shallow. e tendo uma transformação que é tão rala. May you deal with our hearts before we leave. May we not leave a bench until we have dealt with you on this matter. Que nós não saiamos deste culto nessa noite sem termos lidado com isso diante do Senhor. Transform us, Jesus. Transforma-nos, Senhor Jesus. In Jesus' name, amen. Em nome de Jesus. Amém.